Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Seguinte, vou estar contando hoje, gente, um pouquinho da minha história e do meu marido, tá? Que eu voltei lá no Insta, coloquei uma enquetezinha pra vocês votarem e muitas pessoas me pediram pra me contar sobre a nossa história. E eu vou fazer, eu vou estar me maquiando e vou estar contando pra vocês também. E, gente, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se você não é inscrito, deixa o like pra dar aquela força que eu tô começando agora, então, por favor, deixa o like. E comenta aí embaixo se vocês gostaram de vídeos como esses. E, gente, também eu vou estar fazendo essa make que eu vou fazer aqui, vai sair um challenge lá no Instagram, tá? Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição pra vocês me seguirem lá no Instagram também, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu e o Wanderson, que é meu marido, né, a gente estudou junto na sexta série, ali no Zumira. A gente estudou junto na sexta série, a gente tinha 11 anos, eu tinha 11 e ele tinha 12, né, ele é um ano mais velho que eu. E a gente era criança e tal, né, nem imaginava nada. Aí, quando eu tinha 17, a gente nunca mais tinha se visto, sabe? E, tipo assim, a mãe dele mora praticamente quase na frente da escola, e a minha mãe e eu morava ali, né, a 2 quadras da escola. E, tipo, a gente nunca mais tinha se visto. Aí, o que que acontece? Eu tava namorando, com 17 anos, né, eu tava namorando, e eu comecei a ver umas coisas dele no Facebook. Eu nem sabia que eu tinha ele no Facebook e tal, eu comecei a ver ele postar algumas coisas, e comecei a curtir as coisas dele, ele começou a curtir as minhas também, e ele me mandou um oi. Aí, tá, mandou um oi, eu vi que era ele, né, que era o menino que eu tinha estudado junto. E aí, depois daquele oi, eu peguei e falei, comecei a conversar com ele e tal, só que eu falei pra ele, não, eu tô namorando e tal, aí ele foi super grosso comigo, entendeu? Ele só falou assim, então quando tiver solteira me chama. E simplesmente parou de me responder. Ok, meu relacionamento não tava indo bem, eu terminei, tipo, acho que deu assim uns 3 dias, 4 dias depois que eu tinha começado a conversar com ele. Mas nem se passava pela minha mente, né? Aí, terminei o namoro e daí ele curtiu, quando eu postei solteira lá no Facebook, ele curtiu. Não lembro se eu chamei ele ou ele me chamou de volta e a gente começou a conversar. Aí a gente começou a conversar e combinamos de se ver. Como a gente morava bem pertinho, por ele foi lá em casa, ele foi lá em casa, eu tava sozinha. Não aconteceu nada. Eu tava formatando meu notebook, se eu não me engano, e tal. E ele daí foi lá comigo e tal. E aí a gente começou a conversar, e ele se enrolava pra caramba, pra tipo assim, cara, eu vi, ele tava mó gatinho, né? Tipo assim, né? E ele se enrolando, daí uma hora assim, peguei, lasquei um beijo nele. Lasquei um beijo nele, né? E aí eu tinha que ir na casa de uma amiga, eu acho que eu ia pintar o cabelo dela, se eu não me engano. E era perto da casa dele também. Aí a gente saiu de mão dada, coisa mais lindinha assim na rua, saímos, né? E ele me deixou na esquina da casa da minha amiga. E nessa semana, esse dia foi numa segunda-feira, e nessa semana ele fez uma pisadinha comigo. Eu não queria mais falar com ele, sabe? A gente tava conversando e tudo, ele pisou lá, aconteceu umas coisas. O que aconteceu? A minha ex, a ex dele e o meu ex também era um ex, entendeu? O que aconteceu? Esses dois ex nossos, como eles já eram ex também, começaram de conversinha e pai, falava de mim, e falava dele, não sei o quê. Aí, tá, daí quando a gente voltou a conversar, no sábado a gente voltou a conversar. E aí, a gente começou a ver os dois jogando piadinha e tal, e tipo, aquilo foi me dando muita raiva, sabe? Então, foi me dando muita raiva. Então eu pensei bem assim, eu vou tentar, né? Vou começar a ficar com ele. Tipo, não foi pra jogar na cara de ninguém, só que, tipo, eu tava gostando dele, gostava da companhia dele, de conversar com ele e tal. E aí que a gente. Nossa, deixei bem grosso ali embaixo. E aí a gente foi, tipo, tendo mais intimidade, a gente foi se conhecendo e tal. E aí os nossos ex pararam de incomodar, a gente começou a sair meio direto e tal. Só que assim, eu não queria nada sério, porque como eu disse, né, eu tinha acabado de me separar, de terminar um namoro, né? Tipo, eu não queria nada muito sério, sabe? E ele falou pra mim que ele queria uma coisa séria, tal, ele, tipo, queria sossegar, sabe? E eu já não tava nessa vibe de sossegar e nada, assim. Mas tem uma amiga minha, a Thaís, né? A gente tem vídeo aqui no canal também se maquiando, gente. Não deixa de ver esse videozinho também. E ela começou a falar pra mim assim, ai, amiga, se ele quer alguma coisa séria, invista, tal, porque hoje em dia tá difícil, cara assim, não sei o quê. Aí eu disse, é verdade, tal. Então, ela começou a entrar na minha mente, né? Ela começou a entrar na minha mente. E eu falei, tá bom. Acho que vale a pena dar uma chance. A gente ficou 2 meses ficando, sabe? Só ficando, assim, se vendo, tal, se conhecendo. Aí ele já tinha me pedido de namoro algumas vezes, só que eu falei pra ele que ainda não, que não tava na hora, né? Mas enfim, depois de 2 meses eu aceitei e a gente começou a namorar. Tudo tranquilo, né? Tudo de boa. Gente, deu 9 meses de namoro. 9 meses de namoro, a gente tava pensando em casar. Tipo, casar não, né? Mas, tipo, se juntar, digamos. Só que a minha família, gente, é de religião evangélica, sabe? Então foi o que eu aprendi desde de novinha, né? Eu aprendi que, tipo, não se deve só se juntar, sabe? Então é o que eu acredito. Que, tipo, se você quer ter um convívio com uma pessoa, você tem que casar, né? E isso tem que ser ligado aqui na terra e lá no céu também. Então, eu conversei com ele, falei, né, sobre isso e tal. E ele concordou, ele, tipo, gostou da ideia. E isso estava só entre nós dois. Aí, fui inventar de falar pra minha mãe que a gente tava pensando em casar, tipo, a mãe surtou. Mas não de ruim, sabe, gente, de felicidade. A mãe ficou bem feliz. E começou, assim, a já ir atrás das coisas. Tanto que a nossa aliança, daí, tipo, porque a gente tinha que noivar na igreja, sabe? A gente, tipo, ali pra família e tal. Então, a gente não tinha aliança nem nada. Então, tipo, a minha mãe mandou a gente escolher uma aliança lá no Mercado Livre e tal. Ela pediu a aliança pelo Mercado Livre dela, se eu não me engano até. Ela pediu a aliança, quando chegou a aliança. Tipo assim, tipo, digamos que a aliança chegou numa quinta, no domingo foi o nosso noivado na igreja. Aí, tá, noivamos lá na igreja.
E a minha mãe começou a ir atrás. Tipo, a gente foi no Encanto das Noivas, sabe? Pra fazer todo um orçamento e tal, pra já ver, sabe? E daí. Aí tá, minha mãe foi atrás e a gente fechou o contrato com. No Encanto das Noivas, sabe? E aí já começou. Ai, que coisa de decoração, isso, aquilo, e experimentar vestido, isso, e quantos padrinhos, e aonde que vai ser, e nós atrás de lugar, e nananã. Toda aquela, sabe? E aí, o que que acontece? A gente queria casar meio logo, entendeu? E tipo, a gente decidiu ali por fevereiro casar. E aí, a gente começou a ir atrás do civil, a gente começou a escolher padrinho, essas coisas. E aí, foi aonde a gente começou a pensar nos padrinhos e convidar os padrinhos e tal. E a gente decidiu casar no civil. A gente casou no civil dia 26 de maio de 2018. Então a gente casou lá no civil e tal, em maio. E aí o casamento na igreja seria em setembro. Porque querendo ou não, não é barato, né? A gente também não é assim, em alguns meses você preparar todo um casamento. Então a gente marcou pra setembro o casamento da igreja. Entendeu? Então, ali em maio a gente casou no civil. A gente fez um almocinho pros padrinhos e tal, pra família, né? E aí. Me perdi, pera. E daí. Tô viajando, gente. Não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, assim. E daí, fizemos o almoço e tal, e a gente já foi morar junto. Né? Porque a gente já se considerava casado, então a gente já foi morar junto. E a gente não tinha onde morar, porque, tipo assim, ele tava desempregado, sabe? A gente só. Ele ficou desempregado e tal. E a gente não tinha onde morar ainda. E daí a minha mãe, ela trabalhava na Flex, ela saiu da Flex e ela começou a pegar pessoal pra meu Deus, entregar panfleto. Aí foi o que a gente começou entregando panfleto, gente. Aí eu lembro que era, tipo, eu acho que as pessoas ganhavam uns 30, 35 reais, sabe, por milheiro. E a minha mãe pagava pra nós dois 50 reais por milheiro, sabe, pra mim e pra ele. Só que vinha só na terça e na sexta, os panfletos. Então, tipo, era 100 reais que a gente ganhava por semana, sabe? Tipo, 200 no caso, nós dois juntos. Só que não era muita coisa pra gente ler. Sei lá, ter uma casa, alguma coisa assim. Só que, tipo, nossos pais, graças a Deus, ajudaram bastante, sabe? Então, tipo assim, a gente ficou morando com a mãe dele. E a gente ficou morando com a mãe dele um mês. A gente ficou morando lá. E trabalhando, entregando panfleto, né? Aí, deu uma discussão lá, tipo, não sei, eu acho que o Void tava meio estressadinho e o pai dele também. E, tipo, a gente tinha saído de moto, que a gente tinha uma motinha, a gente começou a pé, mas meu pai tinha uma moto parada lá e ele vendeu pra gente. Eu lembro até hoje que a gente juntou um dinheirinho e o Void vendeu o Xbox dele pra gente comprar a moto. Enfim, a gente pagou lá pro meu pai e tal, comprou uma moto, só que essa moto tava atrasada. E. Ai. Essa moto tava atrasada e tal, mas mesmo assim a gente comprou ela e era o que a gente tinha, né? Aí tá, a gente tinha saído de moto e quando a gente chegou, o meu sogro tinha lavado a calçada e a gente chegou e guardou a moto pra dentro do pátio, assim, sabe? Tipo, pra dentro na calçada, assim. E daí, tipo, o meu sogro, a gente só desceu da moto e ele já começou a brigar com o Vande, sabe? Falar que ele tinha acabado de lavar a calçada, né? Enfim, o Vande também já não era dos mais quietos, reinou com o pai dele e tal. E aí, aí ele falou que ele ia embora e não sei o que, não sei o que. E daí, bem no fim, a gente pegou uma mochila de roupa e a gente saiu. E a gente foi fazer um lanche e tal, e as horas foi passando, e aí eles estavam brigados, tipo, a gente não tinha onde dormir, sabe? Então, isso daí começou, acho que já era meia-noite e pouco. Eu comecei a ficar preocupada, sabe? Tipo, e agora? Pra onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? Aí eu peguei e mandei mensagem pra minha mãe, expliquei pra minha mãe, né, da situação e tal. E a minha mãe mandou mensagem, vem pra casa, filha, vem dormir aqui. Aí a gente pousou na casa da minha mãe, e a minha mãe falou assim, então a gente arruma pra vocês lá na igreja, porque meu pai tem igreja, e a igreja é bem grandinha, assim, e tal, e tinha uma parte que a gente podia ficar. Aí foi o que aconteceu, a gente pousou lá na minha mãe no sábado, e no domingo meu sogro e minha sogra tinham ido almoçar fora. E a gente foi lá buscar as coisas, sabe? A gente foi pegar o colchão e as roupas que nós estavam lá. Era o que a gente tinha, gente. A gente só tinha as nossas roupas, um colchão e uma TV de tudo. Era o que a gente tinha. E aí. E daí. Calma. E daí a minha mãe pegou o carro do meu pai e a gente foi lá, pegamos as coisas da gente, né? Arrumamos tudo no carro. A minha mãe foi no carro e a gente desceu de moto lá pra igreja. Aí tinha um jogo de cozinha da igreja, tipo, bem antiguinho, sabe? Bem velhinho, assim. Mas a minha mãe ajudou a tirar do lugar e eu fui limpar, sabe? Fui limpar ele e tal, porque era o que a gente tinha pra usar. E nisso a minha mãe foi pra casa e deixou a gente arrumando umas roupas. Aí, tipo assim, o armário de cozinha, tipo, o grandinho, assim, sabe? Ficava de pezinho, assim, tinha as portinhas e duas gavetas. A gente fez de guarda-roupa. A gente começou a guardar essas roupas lá, a gente arrumou um tapete no chão e arrumamos o colchão em cima. Aí tinha umas mesinhas lá da igreja e a gente colocou um armário, tipo, como não tinha. Lá as paredes não eram rebocadas, sabe? Então eu não tinha como parafusar o armarinho na parede. Então a gente usou uma mesa pra ficar, tipo, de pezinho pro armário, sabe? Pra o armário poder ficar em pé. A gente foi limpar aquilo e a gente tinha aranha, tipo, tava esfarelando já de tão velhinho, sabe? E aí a minha mãe tinha a minha sogra tinha me dado um fogão já, sabe? E a gente pegou aquele fogão e arrumamos em cima de um fogareiro, que a igreja tinha um fogareiro, a gente arrumou o fogão em cima pra ele parar. E a gente não tinha gás, a gente não tinha comida, a gente não tinha nada, 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 entendeu? A gente, tipo assim, só vamos tentar, né? Aí a minha mãe saiu e a gente continuou arrumando lá e tal. E a gente ficou assim, tipo assim, gente, aqui era a porta de um banheiro das mulheres e aqui é a porta do banheiro dos homens. Então, tipo, a gente ficou do lado dos banheiros, entendeu? Tinha um espacinho assim na parede, ficava as duas mesinhas, uma pra gente comer
e a outra com o armário em cima, e no chão o nosso colchão, que a gente levantava, daí durante o dia a gente tinha que levantar o colchão pra fazer as coisas, e à noite colocar o colchão no chão pra gente dormir. E aquele armarinho de cozinha que ficava nossas roupas e o restante em caixa. E aí, agora eu não lembro, a gente conseguiu uma cômoda também. Só que naquela cômoda, as gavetas eram nossas roupas e a portinha era onde a gente guardava comida. Que aí foi onde minha mãe ajudou bastante, sabe? Minha mãe foi em casa, pegou um saquinho e arrumava um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada comida. E, tipo, café, um pouquinho de café, um pouquinho de açúcar e tal. E como a igreja, tipo assim, tinha bastante coisa de. Que eles faziam bastante evento, essas coisas, sabe? Então, tinha bastante prato, essas coisas. Enfim, a mãe que foi lá na casa dela e pegou uns pratos pra mim. Ela me deu, acho que uns 6 pratos. Trouxe uma xícara também, que minha mãe tem bastante xícara. Minha mãe me deu 2 xícaras. Daí pegou 2 copos, 2 talheres. Tipo assim, gente, tudo 2, sabe? Eu só tinha aquilo ali que a mãe pegou emprestado da igreja pra mim. E aí, a gente. Daí aquele dia era um domingo, né? Aí teve culto à noite e a gente teve que parar de arrumar ali por umas horas. A gente teve que parar de arrumar as coisas, né? E se ajeitar pra ir na igreja, no culto. E aí a gente foi, e daí a gente tava sentado no banco e o meu sogro chegou e foi abraçar meu marido, sabe? Eles se abraçaram, conversaram, pediram desculpa um pro outro e nananã. E passou, minha sogra também chegou e me abraçou e tal, sabe? Então, tipo, acabou aquela rincha ali, né? Durou só um dia, digamos, a briguinha deles. Então, daí ali à noite mesmo acabou aquilo. Daí meu sogro foi. Nossa, ficou lindo esse meu contorno. Meu sogro foi em casa depois do culto, né? Minha sogra me deu mais um pouquinho de comida, mais umas coisas e tal. A gente pegou também umas cobertas, uns travesseiros lá da casa. E daí, da casa dele, né, no caso. E daí a minha mãe também levou mais coberta pra mim. E daí meu sogro arrumou o gás pra gente. Daí arrumou o gás. Aí a gente conseguia já fazer alguma coisa de comida que a minha mãe tinha me dado. E também a gente já tava com o gás. E daí. Aí. Tá, aquela noite foi. Daí a gente trabalhou na terça. E a gente trabalhou na sexta. E aquele dinheiro a gente foi juntando, sabe? Até as moedinhas a gente juntava. Aí quando a gente tinha esse dinheiro, eu lembro que a gente teve que comprar alguma coisa que foi bastante dinheirinho, assim, não, sabe? Mas a gente foi fazer rancho com 100 reais. A gente foi lá no estoque. E a gente foi de moto, tá lá no estoque. E a gente foi fazendo as comprinhas, assim, tudo no celular, sabe? Pra ver se a gente ia ter dinheiro, tal, né? Tipo, como é que tava na situação ali. A gente não podia estar gastando muito, né? E aí. Muita concentração. E daí. Tá, a gente foi lá fazendo as comprinhas, isso, aquilo, isso, aquilo. Nossa, a gente passei demais. E daí. Beleza, né? Aí. Quando a gente chegou no caixa, a gente tinha muita comida, muita coisa. Olha, tipo assim, eu sempre falo que foi Deus, sabe? Que ajudou muito a gente, assim, porque. Tipo assim, cara, com 100 reais a gente não dá nada. Eu lembro que a compra ainda deu 94, 95 reais, alguma coisa assim, sabe? E a gente de moto, a gente tinha levado só uma mochila. A gente tinha levado só uma mochila, porque a gente achou que ia dar pouca coisa, sabe? Então a gente pegou aquela mochila e tal. E fomos, não cabia mais comida, enfim, a gente fomos pra casa, assim, ó, de moto cheio, cheio, que eu não conseguia me segurar na moto, assim, tipo assim, eu fui só segurando essa cola com a mochila bem pesadona nas costas. E chegamos em casa muito faceiro, vocês não têm ideia da faceirice que a gente chegou. E aí, foi passando os meses, a gente foi juntando dinheirinho, isso, aquilo, a gente foi, sabe, lidando com tudo. E, e chegando perto do casamento do civil, né? E assim, gente, a gente não tinha quase nada, era só isso, era um pouquinho de comida, a gente dormia no chão. Começava a chover, a gente tinha que ir pra dentro da igreja, porque ficava pingando na gente, sabe? Tipo, a gente tava pegando no sono, começava a molhar a gente, a pegar na gente. Então, tipo assim, foi bem complicado essa fase. E nisso, o meu pai falou que eu podia, porque lá embaixo, lá onde tem a igreja, o terreno é meu e do meu irmão. E o meu irmão já tem a casa atrás. Então, tipo, tinha uma cozinha do lado da igreja, sabe? E meu pai falou assim pra mim: ah, eu te dou aquela parte e tal, você reforma lá e faz sua casinha ali. Então a gente começou. A gente não, na verdade, a gente foi tudo da minha mãe, entendeu? Tipo, a minha mãe pegou os cartões de crédito dela e a minha sogra também ajudou bastante, sabe? E aí eles começaram a reformar lá e tal. E enquanto eu reformava lá, nós ia passando ali. Tá muito forte. Gente, eu quero fazer uma coisinha que eu acho tão fofinho, que agora que eu tô ruiva, eu acho que vai ficar bem legal. Vai deixar mais avermelhado aqui, ó. Ali no espelho já ficou bem bom. E aí foi, a gente foi lutando, lutando. Meu irmão ajudou muito a gente também na parte elétrica lá da minha casa. Enfim, meu pai também foi quem ajudou a fazer o banheiro, que não tinha. Ah, enfim, ajudaram a fazer tudo lá, sabe? Mas ficou bem legal. Ela ficou muito forte no nariz, não dá nada. E aí. Ai. E daí. Nossa, eu joguei toda a minha esponjinha. E daí foi chegando perto do casamento e tal, né? A gente sempre fazendo os planos, a minha mãe que pagou o casamento também. E. Aí foi. E a gente ficou sabendo, a gente tava no amigo do meu marido, a gente ficou sabendo que uma tal de Brasil Sul, se não me engano. Enfim, eu não vou falar o nome de empresa, tava contratando. E daí a gente foi lá levar um currículo. E era bem na frente da onde a gente fez o nosso. Coisa das noivas, sabe? Lá no canto das noivas, era bem na frente. Aí a gente foi lá levar um currículo dele, a gente foi de ônibus, se não me engano. Ah, daí nesse período a gente perdeu a moto, tá? A gente tava fazendo a parte elétrica da nossa casinha. E o meu marido foi buscar fio.
E como a moto tava atrasada, né, gente? Uma hora ou outra a gente podia perder mesmo. Enfim, meu marido foi pegar os fios, eu fiquei dormindo e tal. Aí quando veio essa vez, meu marido entrando dentro de casa, chorando já, que a polícia tava olhando, pegaram a gente na frente de casa. Mas enfim, perdemos a moto. Levaram a nossa moto e tal, a gente foi a pé. E aí a gente foi lá, nesse dia a gente foi a pé e a gente foi entregar o currículo lá. E tipo assim, aí ele só largou o currículo na mesa, a moça já falou assim, você quer trabalhar, moço? E daí ele falou assim, quero. Daí, gente, viajei legal, gente, viajei legal. Bem antes disso, ali, quando a gente foi morar nessa casa, sozinho ali na igreja, né? A gente, só eu tava entregando panfleto. Ele ficou sabendo no lugar que tava contratando também, e ele foi lá, e era pra trabalhar no caminhão do lixo. E ele perguntou pra mim se eu me importava e tal, enfim, né? Tipo, era o que a gente tinha na hora, e eu falei pra ele que eu não me importava e tal, tipo, se ele não se importava, eu também não, que Deus o livre, tipo, cara, é um trabalho, assim, honesto, e a gente precisa muito, entendeu, de recolhedor de lixo, então, da seleta, né, do lixo. Então, tipo assim, eu falei pra ele que eu não me importava nem um pouco e tal. E isso aliviou bastante ele pegou, criou coragem e foi lá, sabe? Eu fui com ele e tal. E ele conseguiu esse serviço na coleta do lixo. Na seleta, meu Deus, eu falei bem errado no começo. Ai, gente, foda-se. Me perdoe. Enfim. Quando é coisa muito coisadinha de fazer, eu me perco no que eu tô falando. Enfim. Pegou lá. E ele se machucou. Daí tá, começou a trabalhar lá e tal. E ele se machucou. Ele caiu do caminhão, sabe? E se machucou. Aí deram atestado pra ele. E ele tinha embolado um músculo, um nervo, alguma coisa assim. Então se machucou realmente, sabe? E quando ele voltou ainda, ele tava com muita dor ainda, doía bastante pra ele, tá correndo atrás do lixo e tal, tá pegando os lixos e tal, né? E aí, o que que aconteceu? Eles deram, a médica lá, deu mais um atestado pra ele. E deu mais um atestado pra ele. E quando ele voltou desse atestado, eles mandaram ele embora. Aí, tá, tudo bem, tipo, como ele tava só se machucando lá também. E aquele sapatão deles lá enchia o pé dele de calo, tipo assim, gente, tinha dias que ele saía pra trabalhar e ele ia quase chorando de tanto calo que ele tinha nos pés. Tipo assim, tava realmente bem feio, assim, sabe? E eu morria de dó dele, meu Deus. E, tipo, querendo ou não, pra um rapaz, ele tinha 19 anos na época. Então, tipo assim, 19 anos e. É, 19. E, tipo assim, querendo ou não, ele era todo, sabe? De. Ai, tantos amiguinhos, isso, aquilo, sabe? Então, tipo, eu achava que pra ele era vergonhoso aquilo, sabe? Só que ele nunca ligou, ele nunca, tipo, se queixou de nada, sabe? Tipo, pelo menos era um trabalho honesto e a gente tava montando a nossa vidinha, né? Então, tipo assim, pra ele não se importava de estar naquele trabalho e tal. Então, eu sempre fui muito orgulhosa dele, assim, porque nessa parte, assim, ele sempre, sabe? Sempre foi bem trabalhador e tal, e nunca ligou porque os outros iam falar e tal. E isso é muito legal. Então, tá, ele foi mandado embora e tava sem trabalho e tal, e começou toda aquela luta de novo. Daí ele começou a entregar panfleto de novo com a minha mãe. E só que eu via que não era aquilo que ele queria, sabe? Ele como homem, ele queria um trabalho assim, tipo, fichado, sei lá, sabe, uma firma e tal. E daí ele conta que ele foi entregar panfleto na porta no portão de uma firma. E ele disse que falou pra Deus que ele queria um lugar assim, que ele queria trabalhar num lugar daquele, sabe, e tal, assim. E aí ele ficou mais um tempinho entregando e os panfletos e tal. E aí depois passou um tempinho, falaram que tava contratando. E a gente foi lá, daí esse foi perto do negócio que eu falei lá, que a gente tava lá. Que tava contratando lá, e a gente foi lá e ele só largou o currículo em cima da mesa. E a mulher já olhou pra ele e falou assim: você quer trabalhar, moço? E daí ele pegou e falou assim: quero sim. Daí ela pegou e falou: ah, então pode entrar aqui. Gente, tipo assim, foi muito de Deus. Ele tava com todos os documentos, tipo assim. Ela só perguntou se ele queria trabalhar, já falou pra ele entrar lá e tal. E ela começou a fazer tudo, já encaminhando o exame dele e tal. E, gente, assim, ó, em uma semana, ele fez todos os exames e tal. E a gente ia casar no sábado, entendeu? Então, tipo assim, a gente ia casar no sábado, entendeu? Então tudo aconteceu, assim, muito maravilhoso. Ele conseguiu esse serviço e a gente ia casar no sábado, né? E ele começava esse serviço na segunda, entendeu? Então, tipo assim, tudo se ajeitou na nossa vida. E nesse meio tempo, a nossa casa ficou pronta também, a gente se mudou daí pra, pra um espacinho melhor, né? A gente conseguiu um lugarzinho melhor pra gente dormir e tal. E meu sogro fez uma cozinha nova pra minha sogra e eles deram pra nós a deles. Então a gente ganhou um balcão bem grandão e o jogo de cozinha. Então, tipo, era tudo que a gente precisava. A gente já arrumou na nossa casa nova, que a gente tinha reformado. Então, tipo, já tava tudo se encaminhando, assim, sabe? Já tava dentro da nossa casinha, ele tinha arrumado um serviço e a gente ia casar no sábado. E foi a semana mais louca da minha vida, porque assim, tava tudo certo, a gente tinha o lugar e tal, a gente tava comprando os refri, tava tudo certo, já tinha feito a última prova do vestido, ele também já tinha provado o terno, tava tudo já nos conformes. E o que que acontece? Alguns dias antes do casamento, a gente foi comprar os refri, sabe, as bebidas e tal. E daí, quando a gente ligou pro lugar que a gente ia fazer, não dava, tipo, a minha mãe gastou bastante com refri, sabe? E aí, a minha mãe gastou bastante com refri e a gente não sabia mais o que a gente fazia, porque o lugar lá que a gente tinha achado, ele não era pago, sabe? Tipo, a gente não ia precisar pagar o salão, só que as bebidas tinham que ser de lá. E a gente não sabia disso, sabe? Então, tipo, depois que a gente já tinha gastado horrores pra comprar os refrigerantes e tal, a gente ficou sabendo disso e a gente ficou bem chateada, assim, sabe?
Então a gente cancelou aquele lugar. E daí vai nós se bater pra alugar um salão, alguma coisa, né? E tipo, a gente ia fazer na igreja do meu pai, só que era bastante gente. E a igreja do meu pai é grande, só que não tanto assim pra tanta gente, sabe? Então a gente começou a se bater e tal. E a Angelita, que é a dona lá do Encanto das Noivas, gente, eu digo que ela e o marido dela foram um anjo pra gente. Porque eles ficaram sabendo que a gente ia ter que mudar o lugar e tal. E eles começaram a ajudar a gente, porque como eles já são desse ramo, né? Eles ajudaram a gente a achar um salão e tal. E se eu não me engano, o salão era tipo, bem caro, era quase R$ 1.000 pra alugar aquela noite, sabe? E como eles eram conhecidos, o cara abaixou o preço, ele abaixou tanto, que eu acho que foi pra R$ 500, se eu não me engano. E desses R$ 500, o dono lá, o esposo da Angelita, do Encanto das Noivas, ele deu R$ 100 de presente pra gente. Eu lembro que a gente tava indo na venda comprar hambúrguer, se eu não me engano. Eu juntei umas moedinhas, a gente tava indo na venda comprar hambúrguer, e ela me ligou, falando que ia dar R$ 100 pra gente e a gente só precisava de 400. A minha sogra vendeu a máquina dela, gente, porque minha sogra costura. Ela vendeu. Ela tava grávida, sabe? Então, tipo, ela não tava mais costurando naquelas alturas. Aí a minha sogra vendeu a máquina, gente, pra ajudar. E a minha mãe também, enfim. Deu tudo que tem que dar. Chegou o dia do casamento, a gente teve que mudar o lugar, né? Mandamos mensagem pra todo mundo, tal, remarcando o lugar. Tô procurando minha caneta de dentro. E daí, aconteceu o nosso casamento. Foi lindo, foi maravilhoso. Foi incrível, gente. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Foi tudo de bom. E aí, resumindo, gente, hoje a gente já se mudou, a gente já saiu daquela casinha que era pequena. Depois a gente conseguiu comprar uma moto, daquela moto a gente comprou um Uno, daquele Uno a gente comprou um Corsa, e daí o Corsa a gente vendeu e agora a gente tá com o Cadete. E a gente tá com o Cadete, e aquela moto que a gente tinha comprado, a gente tinha dado ela de entrada no Uno, e agora a gente comprou ela de volta e meu marido deu pra mim, então agora a moto é minha, a gente tem o carro também. Minha não, né, a gente é de nós dois. E a gente também acabou se mudando, minha avó faleceu, e a minha tia que morava aqui, ela se mudou, e eu vim cuidar do vô. Daí eu comecei a trabalhar cuidando do vô, e aí acabei ficando aqui pra morar também. Daí, enfim, a gente tá agora numa casa maior, muito boa, graças a Deus. Ele tá nessa empresa até hoje, tá? Que ele começou lá naquele tempo. Ele tá até hoje nessa empresa, graças a Deus. E, e eu também, depois eu consegui um serviço, tal, saí, enfim. Hoje em dia, graças a Deus, nós dois estamos trabalhando, estamos ganhando nosso dinheirinho, estamos evoluindo, estamos crescendo. E graças a Deus, assim, eu só tenho que agradecer muito a tudo que aconteceu. Não foi fácil, mas tudo que a gente passou junto, a gente aprendeu a dar valor um pro outro. E a gente, assim, pra nossa idade, eu acho que a gente conseguiu bastante coisa, a gente batalhou bastante para o que a gente tem hoje. Não foi sozinho, a gente, graças a Deus, a minha mãe, a minha sogra, meu sogro, todo mundo ajudou muito, assim, a gente, sabe? Então a gente é muito grato por todas as pessoas que ajudaram a gente. E também a gente é grato a nós dois por a gente não ter desistido. Porque não foi fácil, teve dias difíceis, teve dias que a gente pensou em desistir, mas não da gente, mas do que a gente tava passando no momento, assim, foi bem complicado. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Mas a gente conseguiu. A gente tá hoje aí nessa vida melhor, porque lá no começo a gente não desistiu também. Então, eu digo pra vocês, não desistam, não se cansem. É difícil, mas vale a pena, entendeu? Vale muito a pena. Graças a Deus, hoje, assim, a gente tá numa vida melhor, entendeu? Mas foi porque a gente não desistiu. Foi tudo graças à nossa insistência, ao nosso amor também, porque não foi fácil, a gente passou bastante perrengue, altos e baixos, como qualquer outro relacionamento, mas o segredo é não desistir. Que se não desistir, gente, tudo dá certo. Colocar Deus também, porque Deus, assim, ele foi maravilhoso na nossa vida, então a gente tem que agradecer muito a Deus, a gente tem que confiar muito em Deus, que eu tenho certeza que tudo dá certo. Fácil não é, mas com certeza vale a pena. Agora, gente, eu só vou terminar a make e já volto aqui pra vocês, tá bom? Pra finalizar o vídeo. E já vai comentando aí embaixo. E é isso, meninas. Ficou assim. Passei um batomzinho na boca, passei um iluminadorzinho. E a make ficou assim. Gente, não é cílios postiços, tá? Eu faço alongamento de cílios. Então, é só. Passei um pincelzinho de rímel limpo, tá? Não com rímel. Que não pode usar rímel no alongamento de cílios. Então, eu passei só o pincel de um rímel seco já, só pra tirar a sombra que fica ali, tá? E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, como vocês viram, eu mudei meu cabelo e voltei com o aparelho, tá? Então, se vocês querem um videozinho eu falando sobre minha mudança do cabelo, eu usei cabelo preto por 5 anos. Então, estamos na luta de um ruivo, tá? Se vocês quiserem um videozinho meu falando sobre isso, comenta aí nos comentários. E, voltando àquele assunto, gente, não desiste dos planos de vocês, dos sonhos de vocês, que uma hora, com certeza, vai dar certo, tá bom? Então, um beijão pra vocês, deixa o like. E é isso, comenta aí embaixo, gente, o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem mais vídeos como esse. Beijo! Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o no carro em qualquer apartamento. Ô, Juliana, o que tu quer de mim?